Então, vocês percebem que existe aí uma dificuldade enorme. Por quê? A população do Brasil, não só do Brasil, do planeta inteiro, mas por enquanto o nosso objetivo é Brasil. A população toda está dominada, está totalmente hipnotizada, está dopada. O tempo todo ela está assim. Eu já fiz isso aqui. Ó, essa postulação de hoje, eu venho, não só de hoje, de outros momentos, em outros dias, eu faço isso aqui em outros canais, em vários canais eu faço a mesma coisa. Eu não faço só aqui. Por mais que seja frustrante a quantidade de pessoas que estão aqui ouvindo, que estão participando, em outros canais até maiores, o canalzinho nosso aqui tem 110 pessoas, é pouquinho, perto de outros que tem 18 mil, tem outro que tem 38 mil, tem outro que tem 5 mil, e assim nós tenho vários canais que eu participo e que faço minha participação no chat, postulo tudo isso que eu faço aqui, e vocês pensam que tem alguma mudança, alguma reação? A população realmente está no estado de torpor, está hipnotizada, está narcotizada, é o termo exato, narcotizada. A população brasileira, ela é uma consumidora de drogas, está sendo colocado no o próprio sistema, por mais que possa ser uma coisa absurda para muitos, não é? O próprio sistema, esse sistema que estamos falando aqui, ele administra todo este suposto governo paralelo que nós temos no país. Nós temos governos paralelos aqui, no Rio de Janeiro, em todo quanto é lugar, em todos os estados. Nós temos um governo paralelo. E esse governo paralelo negocia, comercializa drogas, armas, prostituição, tráfico de mulher, fazem o diabo. A população é consumidora quanto mais de narcóticos e de álcool. Gente que usa, pessoas que estão do nosso lado e que vocês talvez convivam com elas e elas são consumidoras de drogas. E uma boa parte das pessoas não percebe isso. Mas este consumo e desenfreado que nós temos aí pela população inteira, eu fiz uma estatística há um tempo atrás e já mostrei, não sei se vocês já participaram, alguém já deve ter ouvido eu falar. Se nós fizermos, para quem conhece a capital paulista, né? São Paulo, conhece a Avenida Paulista, por exemplo, sabe o que eu vou falar. Avenida Paulista tem aproximadamente 3 quilômetros, 3,5 quilômetros, por aí. E é uma avenida muito grande, composta de uma quantidade enorme de prédios dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo da avenida, grandes edifícios enormes, de muitos e muitos andares. Todos eles contendo escritórios, grandes empresas, grandes corporações, bancos, tudo que vocês possam imaginar é negociado, é conversado, é discutido na Avenida Paulista. Discutido muitas coisas. Se vocês, por exemplo, pudessem caminhar na Avenida Paulista e aleatoriamente escolhesse um daqueles prédios, qualquer um, fechasse o olho assim, apontasse para qualquer lado, olha, eu quero escolher aquele prédio, tá? Um prédio de 20, 30 andares. E supostamente você adentrar neste prédio e apertar também aleatoriamente o dedo do botão no elevador de qualquer andar. A maioria dos prédios lá, das empresas, costumam
contratar o andar inteiro, escritórios. E você entrar nesse elevador, aleatoriamente escolher um andar e parar nesse andar, mandar fechar o andar e dizer o seguinte: vamos fazer um teste toxicológico em todo mundo deste pavimento. Vocês terão uma surpresa enorme. Aproximadamente 80% da população daquele andar é usuária de alguma substância narcótica, ou álcool, ou medicamentosa. Tem uma boa parte de alguns indivíduos que se utilizam de medicamentos que têm o mesmo efeito de qualquer substância narcótica. Então, isso quer dizer o seguinte, que, guardadas as devidas proporções, nós temos uma quantidade enorme de pessoas na cidade, dentro da Avenida Paulista, que é o centro, que é o coração de São Paulo, é o coração do país, porque tudo que se negocia, que se relaciona com o comércio, com dinheiro e com grandes corporações, está onde? No coração de São Paulo. A grande 99% de tudo isso está aqui, na capital. E se 80% da suposição de um andar está envolvido com esse tipo de substâncias, a gente leva a crer que 80% da avenida também, 80% da população da cidade também. Ah, é demais falar 80%? Tá bom, então vamos diminuir então para 60%, tá bom, né? 60% da população, para não desmascarar definitivamente, para não frustrar ainda mais a todos, 60% da população brasileira é usuário de substâncias narcóticas. Então, como vocês entendem que uma população totalmente entorpecida, ébria, vai tomar alguma decisão, vai ter alguma conexão, alguma ligação cognitiva da situação de tudo isso que foi falado até agora? Vocês percebem que isso é impossível só com este fato. Agora, o próprio sistema fomenta tudo isto. O próprio sistema fomenta o mercado paralelo de armas ilícitas. O tráfico de armas também é alimentado pelo sistema. O tráfico de gente, o tráfico de menores, o tráfico de órgãos, a prostituição, tudo que esse mundo paralelo fomenta e articula está no domínio deste pessoal. Vocês entendem por que agora a população está totalmente desvinculada de tudo isso que nós estamos falando? Porque ela está cooptada a não participar de absolutamente nada. Ou ela está envolvida com drogas, com álcool principalmente, está envolvida por conta da falta de cultura. O aculturamento marxista fez com que esta população tivesse a sua mente totalmente bloqueada por conta da dialética, por conta dos ensinamentos marxistas, por conta da história aviltada, modificada, toda a história de toda a educação deste país, todas as informações escolares desse país foram modificadas ao longo desses anos todos, pelo menos 50 anos. Esta é a razão de por que a população brasileira não reage em absolutamente nada. Ela não participa de absolutamente nada. E mesmo que participasse, é a mesma coisa que conversar com um bêbado, é a mesma coisa que conversar com um ébrio. Ele não entende você, e você, quando ele fala, você não entende ele.
Se você for conversar com alguém da rua, eles não vão entender, porque eles estão entorpecidos com qualquer substância. Se eles estão entorpecidos com qualquer coisa, não só por álcool, não só por droga. Pode ser que o cara não seja usuário de nada, mas ele está entorpecido por conta da dialética e por conta de tudo, de todo esse sistema que está sendo derramado na cabeça dele incessantemente, 24 horas por dia. Ele está tendo a lavagem cerebral 24 horas por dia, com o sistema televisivo, com novelas, com todas essas mazelas que a gente vê, é preparado. Vocês percebem que a população está sendo bombardeada 24 horas por dia, de várias formas, de várias maneiras, utilizando várias armas para poder garantir que a população fique sem reação alguma. Por mais que a gente fale, por mais que a gente expresse tudo isto, a população não participa, ela não reage. E sem essa reação, nós não podemos fazer nada. Por mais que a gente tenha conhecimento disto, por mais que os grupos que participam, o pessoal que está aqui comigo, em outros grupos também que participam, que eu também faço a mesma coisa, é insignificante, é a mesma coisa que nada. É estar falando para o deserto, como eu sempre digo. O país é enorme e é por conta disso que vivemos essa situação que chega à loucura, né? Porque você fala, você explica, parece que a conversa é uma conversa de esquizofrênica. Esquizofrenia está ligada justamente a essa condição de colocar todo mundo numa condição muito complicada. Quando a gente fala, parece que estamos falando, o indivíduo que fala aqui parece que é um doido. Muita gente pode estar ouvindo aí e falar, não, esse velho aí só está falando bobagem. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Existem outras informações, existem outras coisas que estão em paralelo a isso tudo. Existe a participação do passado, a história do passado, a história religiosa, entre aspas, né? A colonização desse planeta, baseada nas informações que nós temos, evidentemente a gente sabe. A gente vai falar ainda, nós vamos voltar a esta conversa em outros momentos aqui, porque esta conversa de hoje, ela não deu início e não dará o fim. Isso aqui é só uma pequena fatia, bastante fininha, de tudo aquilo que nós temos ainda que discutir aqui no canal. Bem, temos assuntos desde o início e temos assuntos ainda que temos que discorrer ainda lá para frente. Isso aqui é só uma fatia do meio do que nós estamos vivendo. É só o meio.